EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou tia Mita. E eu sou tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. E hoje, crianças, nós vamos aprender uma nova parábola. E olha, a última do livro, porque hoje é a última parábola do livro Histórias que Jesus contou. E hoje será a parábola das 10 virgens. Mas antes nós vamos fazer uma prece que será feita pela tia Mita. Amigo Jesus, obrigada por este livro que agora estamos terminando de ouvir as tuas histórias. Obrigado porque tu vieste até nós, obrigado que tu vieste nos ensinar. Ajuda-nos, Jesus, que nós possamos aprender essas histórias e colocá-las no nosso dia a dia, através dos nossos atos, obedecendo a mamãe, o papai, os professores. Ajuda-nos, Jesus, a sermos e a seguirmos o teu caminho. Que assim seja. Que assim seja, tia Mita. Então vamos conhecer, lembrando sempre o que é uma parábola. Uma parábola, tia Ceiça, é uma pequena história baseada nos fatos da vida cotidiana que tem uma lição boa de moral, um aprendizado. Muito bem, tia Mita. Então hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens. Mas vamos primeiro entender, isso está anotado lá no Evangelho de Mateus. O que é virgens? Na época de Jesus, isso é uma linguagem simbólica. É assim. Na época de Jesus, as pessoas, a grande parte da humanidade achava que existiam vários deuses. Que existia o Deus do sol, o Deus da chuva, a deusa Ceres, que era do cereal. Então, para cada necessidade, eles criavam um Deus. E o nome disso é politeísmo, a crença em vários deuses. E os nossos irmãos, que eram hebreus, judeus, assim, gente, hebreu é como se fosse assim. Nós somos brasileiros, eu sou brasileira e eu nasci no Amazonas, logo eu sou brasileira e amazonense. Os hebreus é como se era a nacionalidade e eles eram judeu da tribo de Judá, é como se fosse um estado dentro ali da Palestina, que eles se chamavam hebreus. Então, os nossos irmãos hebreus, os judeus em particular, eles acreditavam em um só Deus. Eles não eram politeístas, eles eram monoteístas, acreditavam em um só Deus. Então, quando algum judeu ou algum hebreu começava a adorar outros deuses, a acreditar em vários deuses, isso era chamado, sabe como, tia Mita e tia Carla? Não, eu vou contar para vocês. Era chamado de um nome chamado prostituição. Todos aqueles que adoravam, todos os hebreus que adoravam outros deuses, eram chamados de prostituição, traiu a Deus. E aqueles que nunca adoraram outro Deus, apenas o Deus de Yahvé, todos eram chamados de virgens. Era aquele que adorava o mesmo Deus, um único Deus, nunca adorou, nunca traiu o Deus Yahvé. Então, hoje nós vamos entender essa parábola das 10 virgens. São essas 10 moças, né, tia Carla? Isso.
que eram chamadas de 10 virgens, ou seja, eram moças jovens e que nunca traíram a Deus, nunca adoraram a outro Deus. E nessa parábola, Jesus vai nos mostrar que não basta nós sermos só monoteístas, é necessário nós termos algo mais, que ele vai chamar de azeite. Vamos conhecer essa parábola? Vamos. Então, vamos ver essa história que Jesus contou. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, presta atenção, crianças, 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, lembra aquela, já sei, lembra do filme Aladim? Lembro, tia. Lembra da lâmpada do Aladim? O gênio morava lá dentro. O gênio morava lá dentro. Só que essa lâmpada aqui, parecida com aquela, só que aquela era ela de ouro, alumínio, né? Essa não, essa aqui era feita de barro. Tipo esses vasos de plantinha que você encontra aí junto com a sua mãe, junto na casa da sua avó. Então, essas lâmpadas, elas eram feitas de barro. E eles colocavam azeite dentro dessa lâmpada, um cordãozinho que se chamava pavio, acendia o pavio e ficava ali aceso por conta do azeite. O azeite mantém o pavio aceso. Então, tomando as suas lâmpadas, nós já sabemos o que é lâmpada, saíram ao encontro do noivo. E o que é noivo? Vamos aprender. Deus, lá no Antigo Testamento, era chamado de esposo. E Jesus se apresentou e foi chamado de noivo. Por isso que a primeira aparição de Jesus foi justamente em um noivado. Lembra disso? Então ele era um noivo. Então, vamos lá, mas isso aqui é um símbolo. Saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas, quanto eram, tia Carla e tia Mita? 10. 5 dentre elas eram tolas, tolinhas. Vamos já saber por que Jesus disse que elas eram tolas. E 5 eram prudentes. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Metade, metade. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Pra que serve uma lâmpada sem azeite? Como é que ela vai acender? Não vai ter luz. Foram Tolas mesmo. Mas as prudentes levaram a lâmpada, levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Muito bem. Elas são prudentes. De que serve uma lâmpada sem azeite? Nada. Levaram, além do azeite na lâmpada, mais um azeite. Mais uma latinha de azeite. Quando acabar, tem mais azeite. Mas iam andar muito, hein? E aí o noivo demorou a chegar. E sabe o que elas fizeram? Dormiram. Todas adormeceram. Demorou. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, as 10, e prepararam as suas lâmpadas, porque meia-noite estava claro ou estava escuro? Escuro. O noivo, para vê-las, né, precisavam acender a lâmpada. E disseram as tolas, as prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as festas de casamento e fechou-se a porta. E as tolas? As 5 que foram ficaram do lado de fora. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. E aí o noivo falou: Em verdade eu vos digo que não vos conheço. Portanto, disse Jesus, quando ele terminou de contar essa parábola: Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E aí, crianças, no nosso próximo estudo, a tia Mita e a tia Carla vai explicar toda essa parábola. Hoje, nós só conhecemos. Eram quantas virgens?
10. Quantas tinham azeite? 5. E elas eram as Prudentes. Quantas não tinham? 5. E elas eram o quê? Tolas. Então, no nosso próximo estudo, criança, nós vamos conhecer detalhes dessa parábola. Tchau! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo.